E agora a gente vai voltar a falar ao vivo com o Carlos Capelli, que está no PSU, onde parte de uma calçada cedeu. É com você, Capelli. Dani, duas pessoas passavam no exato momento que essa calçada cedeu. O que acontece é que é uma rede de esgoto antiga, uma tubulação que já vinha comprometida há bastante tempo. Esse buraco foi aumentando de tamanho e ficou só essa crostazinha de cimento da calçada. No momento em que esse casal de irmãos passava por aqui, eles acabaram, infelizmente, sendo dragados por essa cratera. A partir daí foi uma correria absurda. O pessoal ouviu aqui na vizinhança os gritos de socorro e acabaram levantando, vieram para cá. O morador dessa casa, por exemplo, o Fábio, disse que não sabia nem o que estava acontecendo. Quando ele saiu aqui para fora, ele ouviu os gritos, mas o buraco de 4 metros de profundidade, tão grande, que ele não conseguiu perceber que tinha gente lá dentro. Foi aí que os vizinhos decidiram acionar o corpo de bombeiros e esse resgate foi feito. A gente tem imagens desse exato momento, inclusive onde os cães que também acabaram caindo, e na verdade são esses cães que estão nessa casa aqui. Eu vou tomar o cuidado de novo de chamar o animal. Kira, vem. Já me ensinaram até aqui o nome. Ai, estão bem, graças a Deus, se recuperam do susto aí. E os dois irmãos vítimas foram levados para o hospital de Ceilândia e por lá permanecem até esse exato momento. Agora, para resolver esse assunto aqui, o detalhe é bem mais importante para ser colocado para todo mundo. A Neoenergia vai ter que fazer a interrupção do fornecimento para toda a quadra, não tem como mudar isso. Na verdade é o seguinte, esse poste, segundo o que foi colocado para a gente aqui por um supervisor da própria CAESB, ele está sustentado nesse exato momento pelo tensionamento dos cabos, porque a base dele foi toda corroída. Logicamente, ele termina lá dentro do buraco. Então, não tem como fazer qualquer tipo de manutenção na rede aqui que vai ser necessária sem remover esse poste aqui. Segundo o pessoal da Neoenergia, isso deve levar pelo menos umas 3 horas de trabalho e, olha, em ritmo acelerado. Só depois eles vão poder fazer a intervenção na rede necessária e já também disseram que o restante pode estar comprometido. O Fábio é exatamente o morador aqui da casa que estava dentro, dormindo. Fábio, boa tarde. Só uma palavrinha sua aqui. Meu querido, susto enorme, né? Um bocado. Se acordar com o pessoal chamando socorro, aí gritando socorro. Mas graças a Deus saiu todo mundo bem aí, tô tranquilo. E você? Tô bem também, graças a Deus tô tranquilo. Eu e minhas cachorras, graças a Deus, de boa. Tirou, sem problema. Você que acionou os bombeiros? Foi eu e mais o vizinho aqui, né? Tinha um pessoal passando também, todo mundo chamando o bombeiro aí na hora e apareceu uns 5 viaturas de repente. Depois de uns 15 minutos apareceu aí e resgataram o pessoal. Muito obrigado, Fábio, pela gentileza da entrevista. Ele, inclusive, estava contando também, Dani, de que essa área deles aqui na esquina é usada pela família para comemoração de Natal. E estava tudo programado para que pelo menos 30 familiares viessem para cá. Agora está tudo parado. Só se a cratera for, logicamente, tapada, a calçada recuperada para que eles possam, enfim, também ter a tranquilidade de fazer a comemoração de fim de ano por aqui. Agora, o pessoal da CAESB não soube precisar o nível de comprometimento da rede. Para uma cratera dessa abrir nessa proporção, significa que o problema era antigo. E, infelizmente, aconteceu exatamente no momento da passagem desse casal de irmãos. O peso deles acabou fazendo com que essa película de cimento da calçada que ficou por cima cedesse e eles fossem parar dentro desse buraco aí. A gente tem um clipe que pode rodar aí, que não precisa nem de muita narração, porque as imagens por si só são muito fortes. Mostra aí pra gente.
É isso, olha só as imagens do momento em que tudo está acontecendo, em que essas pessoas são retiradas de dentro desse buraco. Olha só isso, gente, o tamanho dessa cratera, 2 pessoas ficaram feridas, a gente torce pela recuperação dessas pessoas. E esse deslizamento aí que aconteceu ali na QNP 28, no setor Pessu, em Ceilândia, e essas pessoas então foram aí atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A gente vê um cachorro aí também, eu não sei se esse cachorro também tinha caído, eu não tenho informação ainda sobre isso, ele também tinha caído, né? Então os bombeiros também salvaram esse cachorro, também essas 2 pessoas. Gente, do nada você tá caminhando e do nada um buraco, o asfalto cede sob seus pés, que situação. Inclusive, isso aí tem que ser investigado, né? Porque se houve negligência ali por parte dos responsáveis por isso, é necessário que essa investigação aconteça, Capelli, até porque a gente está falando de 2 pessoas que estão hospitalizadas, não é isso? Com toda certeza, Dani. Na verdade, é o seguinte, são 2 pessoas e 2 cadelas que acabaram dragadas pela cratera que se abriu aqui na QNP 28 Pessu, em Ceilândia. Essas 2 cadelas são de 4 e 3 anos. É uma mãe e o filho dessa cadela. Eles acabaram sendo içadas pelos agentes do Corpo de Bombeiros para que pudessem, inclusive, voltar aqui para casa, mas estão bem. Agora, as 2 pessoas que caíram acabaram se machucando, até porque a profundidade do buraco é de 4 metros, pelo menos. E tem mais um detalhe, essa é uma tubulação de esgoto que passa por aqui e está um cheiro desconfortável, absurdo aqui para o pessoal. Em frente, a gente tem uma escola também da rede pública e, por sorte, é fim de ano, está tudo mais ou menos desativado, é só o pessoal da limpeza e manutenção que está trabalhando lá dentro, então essa parte está tranquila. Agora, os moradores dessa rua aqui, dessa quadra, tem um problema também para ser resolvido, porque a área foi toda interditada, eles não conseguem passar por aqui, porque parte da casa do César, do Fábio, desculpa, que acabou de conversar com a gente aqui, foi interditada pela Defesa Civil. Então essa estrutura aqui está toda comprometida, segundo consta. Precisa ver que tipo de recuperação vai ser feita aqui para ver se a base suporta o telhado, o madeiramento que tem aqui para não ser comprometido. Os moradores vão ter que sair nessa direção. Essa esquina aqui, nesse exato momento, ela está interditada. A Caesb já trouxe para cá, inclusive, brita, e pela quantidade de material que eles descarregaram, pelo menos uns 6 metros cúbicos de pedra, vai ter bastante trabalho para recuperar aqui e deixar tudo funcionando como estava no momento que esse pessoal passava. Nós tentamos falar, inclusive, com essas 2 pessoas, mas eles estão sem comunicação, nós fomos até a casa deles, está tudo fechado lá. O pessoal, na verdade, correu para o hospital, porque, afinal de contas, eles também precisam desses cuidados. Eles são os principais, né, detalhes a serem resolvidos nessa história, né, minha amiga? Porque são vítimas de uma rede que acabou cedendo e não se percebeu que esse problema acontecia. Isso vai sulapando, vai fazendo uma erosão embaixo da calçada e aí o pessoal da Neoenergia, tanto quanto da Caesb, diz que vai fazer uma inspeção na rede toda, porque é a tubulação muito antiga e pode ser que exista mais algum comprometimento aí para cima, e para evitar um problema novo como esse, é bom dar uma olhada, uma checada. Às vezes eles usam até aqueles robôs que colocam para dar uma vistoriada na rede. Tá aí uma dica, uma sugestão para que não tenha esse problema de novo, né, minha amiga? É isso, Capelli. Eu quero agradecer também ao Pessu News, que foi responsável aí por ceder essas imagens do exato momento em que o bombeiro resgata as vítimas e as cadelas. Então, muito obrigada ao Pessu News. E a gente torce, né, Capelli, então, para que essas vítimas estejam bem e que para que tudo seja resolvido antes mesmo do Natal, para que o morador, então, consiga receber a família dele. Obrigada, Capelli.